Fala pessoal, sou Bruno Faé e o tema desse vídeo é música do mundo. O que normalmente as pessoas na igreja chamam de música do mundo é aquela música que não foi feita para adorar a Deus. Aquela música que não é utilizada num culto, como um cântico ou um hino. A música chamada do mundo, ela existe em diversos ritmos e aborda uma variedade muito grande de assuntos. O principal deles é o romance, é o amor entre duas pessoas. Mas as músicas do mundo falam também sobre amizade, admiração para com a natureza, crítica social, violência e ultimamente tem crescido muito as músicas que abordam ostentação, adultério, uma certa promiscuidade, bebedeira. Então isso levanta muito questionamento. Afinal, o cristão pode ou não ouvir música do mundo? E que tipo de música? Por que sim? Por que não? E o cristão pode tocar música do mundo? Ele pode ser um músico profissional? Estes são os assuntos que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Se você já gostou do tema, deixe o seu like, se inscreva para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E vamos lá! Bom, na época do povo de Israel, a religião fazia parte de toda a vida do indivíduo. Ou seja, a religião estava em tudo, inclusive na música. Não havia separação entre sagrado e profano. Não havia música do mundo, música secular. Toda a música estava ligada à adoração a Deus. Mas ainda assim, eventualmente, nós conseguimos identificar algumas músicas que tinham um propósito diferente da adoração. Por exemplo, quando nós vemos lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, está escrito assim: E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito mau se retirava dele. Ou seja, nós vemos aqui que Saul estava com alguma perturbação mental que tinha sido permitida por Deus. E quando Davi trazia a harpa e tocava para ele uma melodia, essa música dava alívio a Saul. Nós vemos aqui então a música com uma função terapêutica, uma função capaz de afetar as emoções do indivíduo. Também nós vemos no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículos 1 a 2, que está escrito assim: Cântico dos Cânticos, que é de Salomão, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então nós estamos vendo aqui um cântico que vai tratar do relacionamento amoroso entre o casal, do amor romântico, especialmente isso que se trata o livro de Cântico dos Cânticos. Apesar de haver a interpretação que considera o homem e a mulher como um relacionamento entre Deus e o seu povo, a primeira interpretação deste livro é basicamente o amor romântico entre o casal. Então nós vemos aqui o cântico usado para expressar emoções. Então, a princípio, não há na Bíblia uma proibição ou uma permissão clara em relação à utilização da música que não seja para fins de adoração. Assim como no caso, por exemplo, da tatuagem, nós precisamos tentar encontrar princípios gerais que nos norteiem e nos ajudem a tomar a melhor decisão. Em primeiro lugar, nós temos que pensar sobre a cultura. A cultura são as diversas formas de manifestação de um povo, através das suas palavras, das suas ações e dos seus pensamentos. E a arte é uma das formas de manifestação da cultura, através da pintura, da literatura, da música, da fotografia, dos filmes. A arte é utilizada para despertar emoções e fazer as pessoas refletirem. Só que a cultura, como manifestação de um povo, ela também está afetada pelo pecado. Ela também vai manifestar os erros, os vícios, pensamentos e ações, intenções e emoções que vão contra a vontade de Deus. Por outro lado, nós sabemos que o ser humano, ainda que caído, corrompido pelo pecado e afastado de Deus, preserva em si um resquício da consciência inicial dada por Deus que permite a ele ainda desejar ou manifestar princípios e valores que estão de acordo com a vontade de Deus. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, que diz assim: Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência
e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então nós podemos identificar em vários aspectos da cultura manifestações de pensamentos ou valores que estão de acordo com a vontade de Deus. E podemos aproveitar ou usufruir essas criações que vêm do mundo, contanto que elas não nos afastem de Deus. Então, como eu disse aqui, existem muitas músicas que são do mundo que manifestam valores tais como a importância da família, a importância da amizade, a preservação do meio ambiente, a justiça social, até mesmo o amor romântico. É o mesmo princípio que nós podemos usar para outras manifestações da cultura, como, por exemplo, os filmes. Existem muitos filmes que, apesar de não serem filmes cristãos ou evangélicos, e nenhum desses filmes é utilizado em cultos, nós assistimos porque eles trazem mensagens edificantes para nós, mensagens que acrescentam a nossa vida. Se nós não pudéssemos assistir ou consumir nada, desfrutar de nada além daquilo que é utilizado no culto, então a gente não poderia ao menos assistir uma partida de futebol. Além do que, numa partida de futebol a gente sabe que acontece ali às vezes deslealdade, xingamentos, ofensas, então a gente não poderia nem assistir uma partida de futebol que normalmente as pessoas assistem e não problematizam. Mas é fato que nós devemos evitar músicas do mundo, e existem muitas, que podem nos afastar de Deus e que abordam e exaltam temas que estão indo totalmente contra a vontade de Deus, como a violência, a embriaguez, a promiscuidade sexual, as injustiças, esse tipo de coisa que vai contra a vontade de Deus. E isso, lógico, não é apropriado para o cristão. Em primeiro lugar, porque nós não devemos gostar do que Deus não gosta. O Espírito vive em nós. Cristo deve viver a nossa vida. Então nós não devemos ter prazer naquilo que Deus reprova. É o que diz lá na carta de João, primeira carta, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E não adianta a gente dizer que não sentimos nada quando ouvimos ou quando assistimos um filme, por exemplo, que aborda questões que vão contra a vontade de Deus. Como eu disse no início, a música, ela serve justamente para nos fazer refletir e para despertar em nós emoções. Se nós, ao assistirmos um filme assim, ou ouvirmos uma música que tem esse tipo de tema e não refletimos e não temos nenhuma visão crítica sobre aquilo ali, então é possível que nós estejamos, no mínimo, espiritualmente insensíveis. Em segundo lugar, nós temos que tomar cuidado para não sermos influenciados. Nós, seres humanos, somos seres altamente influenciáveis e aquilo que a gente vê e aquilo que a gente sente pode despertar em nós desejos que são contrários à vontade de Deus. É o que diz lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, quando fala assim: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. E também podemos citar 1 Coríntios 15, 33, que diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, as pessoas com quem a gente anda, com quem a gente conversa, isso nos influencia e pode nos influenciar negativamente ou positivamente. Então, ouvir uma música que pode despertar em nós sentimentos ou pensamentos que vão contra a vontade de Deus é um risco, porque nós a qualquer momento podemos ser influenciados. E não adianta dizer que você não é influenciado por nada. Isso não existe. Nós somos influenciados sim, e mesmo sem perceber. Inclusive, aquela influência que a gente não percebe, ela na verdade é a mais prejudicial, porque contra ela muitas vezes nós não temos defesa e começamos a fazer coisas que nem estamos conscientes delas. É bom lembrar que existe em nós uma batalha da carne contra o espírito. Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a conclusão é: nós podemos ouvir músicas do mundo, contanto que elas não tenham temas, assuntos ou busquem despertar em nós desejos
e pensamentos que vão alimentar a nossa carne e que vão enfraquecer o nosso espírito e vão nos levar então a ficar fracos na fé e possivelmente cair em tentações. E afinal, o cristão pode ser um músico profissional? Ele pode tocar músicas do mundo num bar, num restaurante ou num show? Bom, essa questão é uma questão que ela deve ser considerada por qualquer tipo de profissional, seja ele um advogado, seja ele um jornalista, qualquer profissional cristão vai ter em sua profissão dilemas e escolhas a fazer se aquilo que ele vai exercer ali naquele momento é ético e está de acordo com a vontade de Deus. E essa questão nem sempre é clara, às vezes ela é mais fácil de resolver e às vezes fica muita dúvida, muito questionamento. Por exemplo, vamos imaginar o dono de uma banca de jornal. Ele vai ter que vender vários tipos de revistas. Ele poderia vender uma revista pornográfica? Muitos vão dizer que não, que ele não deveria vender. Um cristão não deveria vender esse tipo de material. Ou então vamos imaginar que ele é o dono de um restaurante. Ele vai vender bebida alcoólica para as pessoas? Aí já é uma questão que começa a ficar um pouco mais complicada. Uns vão dizer que não necessariamente as pessoas vão se embriagar, outros vão dizer que ele não deveria fazer para nem estimular as pessoas a beber. Então, em vários tipos de profissões do cristão, ele precisa tomar uma decisão, se é adequado para ele ou não. Da mesma maneira, o cristão que é músico profissional, ele precisará o tempo todo fazer avaliações, se as músicas que ele está tocando e se o ambiente em que ele está participando ali e exercendo a sua profissão é adequado para ele, é adequado tanto para a sua vida espiritual quanto para o seu testemunho. Mas não existe uma resposta clara. Cada pessoa terá que consultar a Deus e no seu relacionamento com Deus, em oração, lendo a palavra de Deus, buscar de Deus a resposta e a orientação sobre como agir. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal e se inscreva para não perder nenhum dos próximos vídeos. Ative aí o sininho da notificação. Muito obrigado por assistir e até a próxima! As músicas chamadas do mundo, elas existem em diversos ritmos e para despertar em nós emoções. O amor entre duas pessoas. Mas elas falam. Por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, o que Paulo fala em Romanos, capítulo 2, versículos. Posso citar, por exemplo, a música What a Wonderful World. Posso citar, por exemplo, a música What a Wonderful World de Louis Armstrong, que exalta a beleza da natureza. O Espírito do Senhor vive em nós. Cristo deve viver. Não adianta a gente dizer que nós não sentimos nada, como eu disse, nós seres humanos. E muitas vezes essa questão não é fácil. Às vezes ela é mais clara, às vezes ela é meio cinzenta.